daqui está falando quando foi com o Fabrício primeiro, de às vezes tem algum livro, alguma coisa legal que a gente leu, então assim, a ideia não é ser uma palestra, falar tudo que foi sobre o livro, que era um livro sobre a Amazon, que chama Loja de Tudo, porque aí quem quiser saber mais lê o livro, né? E nem ficar preparando uma apresentação grande sobre o que rolava no livro, porque senão não compensa o esforço, né? Então tem que ser, acho que uma coisa legal é só dar uns highlights, alguma coisa bem por cima. E aí sobre o livro da Amazon, né? Do da Amazon, fosse assim alguma coisa, o que vocês acham assim, da Amazon, o que vocês acham da empresa? Se fosse Foda. mais alguma coisa, né? E é estranha mesmo, assim, né? Se você fosse falar, ela não é uma startup típica com o glamour do Google, com a coisa de o melhor ambiente do mundo para se trabalhar, e tendo o Jeff Bezos lá como uma figura bem na linha Steve Jobs, Bill Gates, do cara meio excêntrico, como centralizador, mas o cara é uma figura. E aí começa, né? Ele era superdotado quando pequeno, estudava escolas superdotadas e tal, filho de pai, o pai dele sumiu, que era artista de circo, o Bezos é o nome do pai que adotou ele junto com a mãe dele, e ficou, então, lá da vida tinha algumas coisas para ser meio torto, mas no fim até as coisas foram se acertando, ficou legal. Mas aí lá foi fazendo sua grana, mercado financeiro e tal, em 94 decidiu que ia fazer um empreendimento de internet, e aí viu que ia ser uma loja de livros, seja o que isso representasse, né? Em 94 não tinha ainda muito força do comércio, ele viu que no negócio de livro as margens eram muito altas, porque era 50% do livro do preço da capa, então falou, por aqui dá para começar. Aí em 94 eles colocaram um post na coisa de emprego lá, que era contratando um programador que manjasse de C++ e Unix, e podia saber de HTML, e né, seria uma outra, só tinha que ser bom, né? Tipo, mas então era uma época que você não tinha nem muito claro o que era um site de internet, o que era a função, do que ia ser feito, né? Ele... Deixa eu ver se eu esqueci aqui, não. E aí, né, o primeiro livro lá, eles conseguiram, quando foram vendendo, foi indo de amigo para amigo, apontando, ó, tô fazendo esse site aqui, aí foi lá um cara que comprou, era Conceitos Fluidos e Análise da Criatividade, o nome do primeiro livro, e aí o cara que comprou o livro, hoje é nome de um dos prédios da Amazon, né, o nome do primeiro cliente. Então aí em Seattle eles tem alguns prédios em Seattle, e aí eles dão lá, que é onde está a Amazon, e aí eles têm nomes de eventos importantes da empresa. E aí por que é legal? Por que eles foram parar em Seattle? Eles foram parar em Seattle por dois motivos principais. O estado onde está Seattle é um estado com pouca população, e então aí nos Estados Unidos na época não tinha uma regulamentação de internet, você só pagava imposto se a pessoa que você vendesse estivesse no mesmo estado. Então aí se ele estivesse na Califórnia, ferrou, ele ia ter muito cliente na Califórnia, então ele foi um estado com pouca população para pagar pouco imposto de venda. E por outro, que estava perto das editoras, né? Só que aí foi até meio louco que assim, ele contratou o primeiro programador e falou, vai indo para a costa oeste, que eles eram da região de Nova York, vai indo para a costa oeste que depois do caminho eu te digo para onde você leva a sua mudança. Porque não tinha ainda, ele estava vendo, ele sabia que ia ser uns 3 ou 4 estados por ali, o cara saiu do caminhão e levou das coisas e depois definiu para onde ele ia. Então era muito, mas é uma coisa do americano de não se apregar muito, né, do estado que ele é ali, né, tipo, é onde fazia sentido pro negócio. Da Amazon, o nome da Amazon é porque ela é a maior livro do mundo, né, e aí por causa, então seria a maior loja de livros, ele ficou procurando um livro, o nome começasse com A, na verdade, aí achou o chaveco pro Amazon. E aí diversos projetos internos na companhia têm nomes de afluentes do Amazonas, né, vou fazer o novo mecanismo de busca, aí é um afluente X, acho um chavequinho por que serve esse afluente. Mas aí colocado esses pontos, assim, esses históricos, é legal que, assim, como estava falando, é uma startup sem muito glamour, comparada com as irmãzinhas do mundo de startup, ela até tinha um pouco de síndrome de patinho feio, assim, porque ela, no começo, todo mundo comparava ela com o eBay e falava, o eBay é que é um modelo de negócio melhor.
porque você não tem que ter estoque, você só pega a comissão, você não se preocupa com logística. Aí depois foi passando o tempo e falou, pô, não, a gente está se provando melhor que o eBay. Aí os investidores olhavam e falavam, porra, não, mas o Google e os outros é que são empresas de tecnologia de verdade, você não passa de um e-commerce. E aí, então, nessas crises, eles queriam se colocar como empresa de tecnologia, mas eram sempre colocados meio que assim, né, tipo, nada, tá, mas não são tudo isso, né? Café com leite. Café com leite. E o ambiente sempre meio tenso, o ambiente sempre muito, tipo, que eles colocam que até na sala de reunião e tal, começa sempre muito espartano, tentando, né, agora cada vez, agora menos, então, tipo, as mesas, por exemplo, tudo com porta de, mesa de reunião com porta de, com cavalete, né, porta e cavalete, que foi assim que começou, então assim que continua, né. Então, que era lance para manter a cultura deles. Aí tem até o que chega nos extremos, que é assim, quando você entra na Amazon, você ganha uma mochila com as suas coisas, pra você pôr notebook e tal. Quando você vai embora, se você sai, você tem que devolver a mochila no estado que tiver. Então eles têm umas, assim, de controlar o custo, e tem algumas coisas. Não dá vale transporte, que é pro cara não ter preocupação no horário de ir embora. Porque o ônibus sai da hora, é melhor que ele venha de carro, que ele vai a hora que precisar. Então tinha umas coisas assim, que aí eles ficaram um tempo em crise, brigando com isso, assim, né, tipo, até 2007, 2008, era nessa, assim, não era a empresa que todo mundo queria trabalhar das famosas de informática. Depois, nos últimos anos, eles vieram melhorando isso, tentando melhorar o coisa. E muito por causa do Jeff Bezos lá, que ele é xaropão, no sentido que o centralizador, de tomar decisões legais, boas, mas aí também de chegar e falar, pô, você explicou alguma coisa, não gostou, ele, e isso muito, assim, era muito famoso, mas todo cara que trabalha mais perto já tomou umas dessas, assim. No meio da reunião, um monte de gente falou, desculpa, eu não entendi, eu esqueci de tomar minhas pílulas de ignorância, ou você está falando isso mesmo, né? Tipo, então você dando por que você transforma é seu prazer transformar minha vida no inferno? Não. Então é sempre assim, né? Muito mais tirar das partes folclóricas, mas também com foco no negócio, né? E aí, desses, assim, de dois do foco do negócio, para não demorar demais, que é os dois que a gente mais conhece, tem o do Kindle, né? Os designers com todas as coisas, não, eu acho melhor que não ter botão, não sei o que, ser uma coisa mais clean, não sei o que. Falo, olha, os caras têm que conseguir buscar o livro, têm que conseguir fazer coisas. Tem que ter teclado de BlackBerry. Ah, não pode, tem que ter. Não vai ficar bom. Eu sei o que o cliente quer, então vai ter o teclado de BlackBerry. Ah, mas para baixar o livro, como vai ser? Ah, vai ser um chip que funciona mundialmente. Como é que a gente vai fazer isso? Você só faz o design, eu dou um jeito de fazer o chip. Aí foi atrás de fazer o chip, então ele coloca, que é uma dessas, aí ele vai criando ao longo do caminho, e você procurar na internet vários jeffismos, que falam que são frases famosas, mas é uma delas, não, você tem que definir o que o cliente, o mais importante, definir o que o cliente quer. Depois eu saio trabalhando para trás para fazer as outras coisas, que esse do chip é um bom exemplo, né? Eu quero baixar o livro de qualquer lugar. Eu vou ver como é muito difícil, mas eu vou dar um jeito, eu vou fazer como é que dá um jeito nisso. E aí a outra coisa que a gente conhece mais, né, fosse pegar um dos casos, por exemplo, do AWS, né, que é do AWS, acho que no Kindle, que era uma coisa que todo mundo, mesmo os conselheiros internos, falam, puta, não faz sentido você fazer o Kindle, porque vamos construir hardware, mas no AWS também o pessoal, puta que pariu, vamos fazer isso, não é o nosso negócio, não é a nossa, aí o cara que acompanha a companhia, não, vocês estão inventando, né, então aí foram, no fim das contas, o AWS que saiu do zero em 2003, depois de 2003 a 2006, meio que entre desenvolvimento e teste, foi a primeira versão em 2007. Em 2012 ele faturou 2,2 bilhões de dólares. Né? E aí é muito louco que ele levou para o mercado de cloud um comportamento que até então o Google, com a plataforma dele, ou qualquer outro player, o pessoal estava com uma pegada mais de cobrar um valor legal, porque eu agrego muito valor. Ele falou, não, eu, ao contrário desses caras, sei trabalhar no mercado de pouca margem de lucro. Atacado é um mercado de pouca margem de lucro. Eu vou apertar eles no preço. Eles não vão conseguir bater meu preço. Aí eles tem uma reunião que ficou famosa, dos primeiros preços do EC2. A instância seria 0,15 centavos a hora. Né? O cara falou, desse jeito a gente não perde dinheiro, a gente empata. Aí ele olhou e falou, então vai ser 10. Vai ficar barato. Então, não, a gente paga, não tem problema, vai ser 10. Porque aí esses caras eles não vão ficar tentados a entrar. E aí até um negócio que ele falava, tipo, eu não vou cometer, eu falei, essas eram as palavras, eu não vou cometer o mesmo erro do Steve Jobs,
de fazer uma margem de lucro muito grande, que nem no caso do iPhone, que você estimula os concorrentes a entrar, né? Esse ele até colocava isso, só que aí depois no tempo você vai falar, não, mas o iPhone até hoje continua dando lucro, né? Então assim, que nem sempre o chefismo tá certo, né? Mas era o pensamento de, não, vou apertar os caras no valor para não estimular ninguém a entrar. Então isso é legal. E tem mais uns negócios ainda, se fosse no DC2, mas já está dando 12 minutos. Mais uma que é legal, aí tem umas coisas, então, duas coisas, do AWS foi muito louco, eles, quando pararam para definir como seria o serviço, eles leram um livro, um cara tinha lido um livro que chamava Creations, agora depois eu vejo o nome certinho, que aí eles falavam que uma das formas de você fazer melhores elementos de inteligência artificial é você definir eles dividir eles em instrumentos muito básicos, em pequenas unidades com função bem definida. Que aí a combinação entre elas vai poder você fazer muita coisa. E que é muito o que eles seguiram no S3, né? no Web Services, né? Porque cada um tem algumas funçõezinhas muito específicas, é um monte, porque é para você poder combinar eles da forma que precisar, né? E aí os dois primeiros que começaram foi o EC2 e o S3, né? Aí o EC2 decolou logo de cara, o S3 de cara eles ficavam com medo que o pessoal não sabia direito para que servia. Porque aqui guarda por mais que já guardo o disco, já guardo espaço no computador, para que eu vou precisar? Por mais que tinha o uso, mas ficava o EC2 foi o que bombou primeiro. Falou que ele mesmo que foi a pessoa que falou para fazer tudo com API, né? Sim, o Antônio, acho que a gente também falou isso. Falou que encheu o saco. Na época não tinha essa moda de fazer API, né? Depois, de uns 3, 5 anos, acho que começou a ter. Agora estava lá, uns 2, 3 anos depois, toda a infraestrutura da Amazon foi passada para cima dos Amazon Web Services, né? E os raciocínios começaram. De onde começou o negócio? Pô, a gente está ficando bom de fazer infra, é um negócio que pode agregar mais gente e a gente tem infraestrutura ociosa porque a gente se prepara para o Natal. Então aí vamos alugar essa infraestrutura ociosa, né? Assim, né? A conta nem fechava de cara, quanto mais aí falou, por aí dá jogo. Então foram esses os e mais, só mais um. E aí olhando, né, pô, ele foi fazendo, né, eles cagaram muito já, né, fizeram, tipo, na época das startups, se empolgaram pra caramba, fizeram aquisições que não deu em nada, pagou uma grana, erraram, por mais que tinha uma postura mais conservadora, investimentos, mas nessas de aquisições eles fizeram um monte de cagada, depois retomaram, foram buscar o crescimento, em 2007 decolou. 2007 foi quando ela começou a ser uma empresa lucrativa. De lá pra cá, depois, 2008, 2009, o Jeff Bezos começou a tentar ser um pouquinho mais maneiro, ser uma empresa um pouco mais cool, menos sangue nos olhos. Mas uma coisa que só colocam no Kindle, que eles fizeram, né, tipo, olharam os exemplos anteriores do Kindle, de readers antes, que uma das coisas que fizeram eles morrer foi a falta de títulos, né? Além da parte tecnológica, mas a falta de título, não tinha título suficiente. Eles olharam e pressionou as empresas para falar, você tem que fazer isso daqui. Você não vai fazer? Então não te tiro da Amazon. Aí então eles estavam usando, que nesses anos, quando foi na época do Kindle, eles já tinham uma força maior, eles já representavam um percentual grande da venda das editoras. Então eu te tiro da Amazon, tá bom, eu faço. Mas eu preciso para antes, não dá, preciso para lá que vai ser o lançamento. Beleza, E foram aparecendo bem tensas as negociações. Porque já não era, antes de chegarem nessa negociação do Kindle, já tinham batido muito por preço, já estava a relação meio desgastada. Aí a cereja do bolo foi que no dia do lançamento do Kindle, só no dia do lançamento do Kindle que as editoras ficaram sabendo do que o preço do e-book ia ser metade do preço do físico. Que a Amazon ia bancar isso indefinidamente, porque se fosse pedir para as editoras, elas não iam querer fazer, para não canibalizar outro mercado. Aí ele falou, beleza, eu faço isso, e aí depois que eu tiver segurado por uns anos, eles não vão ter a opção de fazer outra coisa, se não cobrar metade. Aí foi que as editoras ficaram putas, né? Aí um cara da editora falou, puta, a gente foi juvenil mesmo, né? Ele sabia que ele podia apertar por aí e a gente entregou tudo, só que já estava tudo feito, só no dia do lançamento eles ficaram sabendo. Então, quem olha de fora fala, puta, tem horas que eles não são tão fair, né? Aí a defesa deles é que
eles estão fazendo isso pelo bem do cliente, que o bem maior é o cliente, que faria sentido sim você pagar metade do preço no e-book. Mas aí, então, eles ficam sempre nessa... Aí tem uma coisa que os caras colocam, acham alguns artigos, como é que era? Se ele era missionário ou mercenário, né? Se ele estava fazendo isso por uma missão ou pela grana, né? Então aí fica nessa, mas é por isso que a personalidade do cara fica ainda mais engraçado de ler, porque tem coisas que você fala, pô, da hora, tem coisa aí, agora pegou um pouco pesado, né? Então assim, mas o cara é foda. Bom, é só isso, acho que eu já demorei 20 minutos. É isso aí.